Será uma das líderes em vendas de massa. Incrível, em 2020 o consumo per capita da cerveja em Caruaru será maior do que a média alemã atual. Você já ouviu falar que Paços de Lumiar será a cidade da região metropolitana onde o consumo mais crescerá no país. Rio das Ostras é o município do interior com maior crescimento de consumo. As vendas de produtos para cabelos vão crescer mais na cidade de São Paulo do que na França. E aí tem uma série de dados aqui, gráficos e relações geográfica, demográfica e psicográfica para poder estar estudando aí. Então, já providenciei essa reportagem, tragam elas porque nós vamos, que a partir de hoje já pode dar trabalho valendo notas. Então, nós já vamos começar a fazer trabalho dentro da sala de aula valendo nota. Deixa a reportagem aí à disposição. Na aula passada nós começamos a falar de forma superficial e direta sobre as variáveis, no qual nós destacamos as variáveis geográficas, demográficas, psicográficas, e agora vamos fechar comportamental para depois abrir novamente as 4 variáveis, falando das suas características e respectivos desdobramentos, que são os principais pontos que vocês precisam entender. Em relação à variável geográfica, para não esquecer, e depois eu vou tornar a repetir, quando for aplicar a variável geográfica, deve-se começar pela unidade geográfica, país, estado, região, cidades, distritos e outros. Então, lembre-se dessa ordem. Cuidado lá na hora da prova, que pedir para identificar a variável geográfica, já pular direto para clima, pular direto para tamanho da população, número de habitantes, tipo de município. O correto é começar pela unidade geográfica, país, estado, regiões, cidade, distritos. Bem claro, tem isso na apostila. 2 slides antes desse aqui tem quando fala da variável geográfica aí. Aí a variável demográfica, que nós já falamos que são as características das pessoas, idade, sexo, renda, raça, nível de escolaridade e assim por diante. A variável geográfica com estilo social e personalidade. E a variável comportamental, que é a que nós estamos aqui e vamos fechar para estudar um pouco mais detalhada ela. Todas essas 4 variáveis, para não se esquecer, é a primeira letra da ferramenta SAP, ou o primeiro passo do processo de identificação e seleção de mercado-alvo e público-alvo. É o S de segmentação. Então, bem claro, toda vez que aparecer lá na prova, perguntando segmentação, segmento é uma das 4 variáveis que vocês têm que levantar. Aí uma situação bem clara. Quando falar da segmentação, está falando de todas. Quando falar de segmento, está falando dos itens que compõem cada uma delas. Como assim? Quando fala, por exemplo, qual é a segmentação? A variável comportamental. Qual é o segmento? Índice de utilização. Qual é o segmento? Status de fidelidade. Qual é a variável? Segmentação, a demográfica. Qual é o segmento? Sexo. Qual é o segmento? Renda. Qual é a segmentação? A variável geográfica. Qual é o segmento? Clima. Qual é o segmento? Tamanho da cidade. E assim vai. Então, não se esqueçam disso. Qualquer item ou qualquer característica e seus respectivos desdobramentos é um fator que pode vir a modificar e a influenciar o mercado-alvo, o público-alvo e as estratégias de posicionamento. Não se esqueçam dessa ordem. S que leva a que leva a P. Cuidado na prova, mesmo que solicite para rever as estratégias de posicionamento, você deve voltar no texto, verificar a segmentação
para ver se não vai ter alteração no ar que é de alvo, e aí sim refazer o posicionamento. Então, bem claro, isso aqui é uma somatória no qual vai levar ao resultado final. Então, nós temos segmentação, que são sempre as 4 variáveis. Nós temos o alvo, que é mercado-alvo e público-alvo. E nós temos o P, que é posicionamento, que são as estratégias de posicionamento, ou os 4 P's. Estou voltando isso porque eu já falei mas como estava aquele problema de horário de aula, vai ou não vai, aí o pessoal na semana passada pediu para que eu fizesse um retorno sobre isso. Que foi dado lá na primeira, isso aqui é só a parte superficial lá das primeiras aulas. Começa com S, vem para A e vem para P. Lembre-se que segmentação são as 4 variáveis: alvo é mercado, E público, alvo e potencial, P, posicionamento, 4 P's. Fechou. Então, está aí o início do processo, a ordem e a sequência. Não importa onde vai acontecer. A mesma coisa para a última situação para repetir. Eu posso começar com a variável demográfica, mas obrigatoriamente eu tenho que voltar aqui. O correto e o ideal da aplicação e da utilização é esse aqui. Primeiro essa, depois essa aqui. Aqui não importa a ordem, só importa uma situação. Obrigatoriamente tem que se aprofundar ao extremo na variável comportamental, principalmente. Aqui, primeira e segunda. Mas como eu disse para vocês, eu posso dar uma situação demográfica, não vá para cá e nem vá lá para o P. Volta aqui, confira as situações e dê continuidade. Por quê? Eu posso ter o público, mas eu preciso saber o mercado. Lembre-se que sempre a variável geográfica vai te dar o mercado e a demográfica vai te dar o público. E a psicográfica e a comportamental, as características do público que pertence ao mercado. Tudo bem? Então, tá aí. Mais uma situação na segmentação comportamental. Das 4 variáveis, só 2 delas têm 2 diferenças e divisões. A primeira variável geográfica, com a unidade geográfica, que deve ser começada por ela, e a segunda alteração é na segmentação comportamental, na variável comportamental. Ou seja, a variável demográfica, ela obrigatoriamente é aquilo que vai aparecer daqui um pouquinho no quadro, como é também a variável psicográfica. A geográfica não está inserido no quadro a unidade geográfica, porque já foi falado antes que para poder começar, e é uma coisa bem clara, se eu vou começar a estudar uma região, ou definir para onde eu vou, eu tenho que escolher para que país eu vou, para qual estado, para qual região, para qual cidade e assim por diante. Na variável comportamental, a divisão que tem nela, que não vai aparecer no momento que nós estudarmos detalhadamente as suas características e desdobramento, são os papéis que influenciam no processo de decisão de compra. Nós estudamos no semestre passado os fatores que influem no processo do comportamento do consumidor, as 5 etapas e os 5 papéis. Cuidado para não confundir isso lá na hora da prova, hein? Quando se falar em segmentação comportamental, está falando nos 5 papéis. Papéis é aquilo que você exerce. As 5 etapas é aquilo que você faz para poder comprar um produto. Que 5 etapas? Reconhecimento de necessidade, busca de informação, avaliação de alternativa, decisão de compra, comportamento e pós-compra. Toda vez que eu levantar a variável comportamental, automaticamente eu tenho que levar em consideração os 5 papéis. Quem inicia, quem influencia, decide, compra e utiliza. Lembre-se que nenhum de nós consegue fazer os 5 papéis. Todos nós fazemos as 5 etapas. Agora, os 5 papéis
De forma alguma. Nós podemos fazer 2, 3 papéis deles: iniciador, influenciador, decisor, comprador e usuário. Esses papéis estão diretamente ligados com a variável comportamental. Alguns dos itens que compõem a variável comportamental e os principais que nós precisamos identificar e conhecer. Quais são as ocasiões? Que ocasião? Normal, dia a dia, especial, trabalho, passeio, lazer e assim por diante. Benefícios. Lembre-se, benefício é aquilo que você espera que o produto ou serviço lhe ofereça, forneça para você. Então, quais são os benefícios? Status do usuário: consciente, inconsciente, conhecedor, informado, decisivo e assim por diante. Índice de utilização: baixo, médio, pequeno, alto, e assim por diante. Estágio de prontidão: qual o teu estágio de prontidão em relação a isso? Você está pronto, você conhece sobre isso? E o estado de fidelidade: qual é o teu estado de fidelidade? Baixo, médio, alto e assim por diante. Então, esses são os principais pontos da variável de segmentação. E aí agora nós começamos a atitude em relação ao produto, que todo mundo já sabe: entusiasta, positivo, indiferente, negativo e hostil, aí para citar. E aí nós começamos agora a falar e se aprofundar nas 4 variáveis que nós temos aí para poder destacar. Então, aquilo que eu falei agora há pouco, vou tornar a repetir para poder ligar uma coisa com a outra. Variável geográfica está aqui, unidade geográfica, já escrevi, já coloquei para não esquecer, para depois não reclamar na prova. E dou uma dica para quem está com material: antes de região, escreva aí, identificar a unidade geográfica. Já coloca aí bem claro para não esquecer. Identificar a unidade geográfica. Mas fácil, porque já não colocou no material? Porque a maioria dos livros e a forma como a teoria é passada não está inserido dentro do quadro. Por quê? Porque já é para obrigatoriamente forçar o profissional a buscar se lembrar daquele ponto ali, porque é algo muito claro, a unidade geográfica. Variáveis do lado esquerdo de vocês: geográfica, embaixo região é o que nós chamamos de características, e do lado direito é o que nós chamamos de desdobramentos. Desdobramento. Aí, o que precisa agora para vocês poderem se atentar e a preocupação em relação a isso? O que pode acontecer na prova em relação a isso aqui? Eu posso pedir para você citar qual é a primeira variável a ser levada em consideração num processo de identificação e segmentação de mercado. Geográfico. Posso complementar a pergunta: qual é a variável e suas características? Região, tamanho do município, tamanho da cidade, concentração e clima. Pode completar a questão mais ainda: qual é a variável e as suas características e 2 desdobramentos de cada uma delas? Ou então, nós temos a variável geográfica com o seguinte desdobramento: qual característica ela pertence? Ou vice-versa. Isso aqui não usa tabela na prova. Outra situação, antes de começar a explicar: nós estamos aqui. Nós podemos usar a característica e o desdobramento para realizar uma alteração aqui e para realizar mudanças aqui. Então, o que ocorre? Na prova, e é o que vocês vão ver também nesse material aí, depois eu vou passar outros materiais para vocês vão ver que vai ser dada uma determinada situação de uma empresa funcionando e vai pedir para você traçar novas estratégias de posicionamento através da característica tamanho da cidade, concentração e o desdobramento X e o desdobramento Y. Ou então,
Posso dar o desdobramento e pedir para você alterar as estratégias ou criar uma situação totalmente diferente. Posso dar um segmento de mercado e pedir para você exemplificar ou explicitar a variável, a característica do desdobramento. Mais uma vez, para não esquecer, características do desdobramento. Isso é um segmento e cada um desses itens é um segmento. Repetindo para todo mundo, a variável é o todo. A variável que recebe o nome de segmentação. Quando eu falo em segmento, ou eu estou falando da característica e automaticamente do desdobramento, ou eu posso manter a característica e trabalhar com desdobramentos diferenciados. Então, lembre-se bem disso lá para a hora da prova, separar uma coisa da outra. Então, aí nós começamos com a variável geográfica, que é composta das características região, tamanho do município, tamanho da cidade ou área metropolitana, concentração e clima. Pessoal, isso aqui, durante muitos anos, principalmente no Brasil, não vamos nem falar lá fora, principalmente no Brasil, demorou-se anos e anos para poder sofrer grandes alterações. Que grandes alterações? Grandes alterações, principalmente no tamanho do município e no tamanho da cidade ou na área metropolitana. E automaticamente, ao sofrer essa mudança no tamanho da cidade, ocorreu também uma mudança na característica concentração e nos respectivos desdobramentos. Só que isso, nos últimos 15 anos, vem tendo mudanças rápidas, com velocidades totalmente distintas, que é o que traz aqui nessa reportagem. Aqui eles estão falando de mudanças que irão ocorrer até 2020, que pode até parecer que está muito distante, e não está distante. Se nós estivéssemos falando disso há 15, 20 anos atrás, você ia falar assim, isso vai demorar muito para acontecer. O que eles estão colocando aqui é uma previsão que com certeza, se mantiver o ritmo que nós estamos, serão antecipadas. Ou seja, aquilo que está previsto aqui para acontecer até 2020, pode acontecer até 2015, 2016, 2014, 2013 e assim vai. Por quê? Porque depende muito de uma série de fatores que são fatores ou que vocês aprenderam, lembra de outros estímulos econômico, político, social, tecnológico. Isso vem influenciando totalmente a forma do mercado trabalhar. Então, o que ocorre? Essas mudanças relacionadas à economia, à tecnologia, à política, estão forçando de forma diferenciada o crescimento e a alteração da geografia brasileira. O que? O tamanho da cidade, o estilo de concentração e assim por diante. O que não vem alterando e não tem como alterar? Meu amigo, não tem como se alterar a região. Isso depende muito da natureza ou de algum desastre, algum fenômeno natural. Mas região permanece. Tamanho do município, cidade e concentração altera. O clima, apesar de oscilações, ele permanece. O que vocês vão visualizar aqui como desdobramento, pessoal, é a classificação e a nomenclatura mundial. Ou seja, em qualquer parte do mundo, ou qualquer livro de marketing que você abrir, o que você vai encontrar é dessa forma e com essas nomenclaturas que tem. Por exemplo, região, Pacífico, montanhas. Aí alguém vai falar, mas no Brasil não tem montanha, não tem. Você tem certeza que não tem? Nós podemos não ter o hábito de destacar isso, porque são pequenas variações em relação. Que tal o Campos do Jordão? E a Serra Gaúcha? E a Chapada?
falando disso aí. Essas regiões têm características totalmente diferentes das demais regiões. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês e quero demonstrar? Cuidado na hora que estiver lendo no texto, ou principalmente na hora que estiver trabalhando na prática, as diferenças de região, principalmente no nosso país. Nós temos características distintas por região e totalmente diferenciadas. Então, presta bem atenção nesses estilos de região. Então, ó, Pacífico, montanha, noroeste central, sudoeste central, nordeste, sudeste central, Atlântico Sul, Atlântico Médio, Nova Inglaterra e assim por diante. Então, procura identificar em qual região você vai trabalhar, em que região está inserido o teu cliente, ou o teu público-alvo, ou o teu público em potencial, que é todo aquele que você pode vir a conquistar. Então, primeira coisa, identificar as características da região e as mudanças que vêm ocorrendo. Durante anos e anos e anos, e até praticamente 2006, 2007, ninguém dava valor ao Nordeste brasileiro. Ninguém dava valor ao Nordeste brasileiro. Era um lugar para você passear, era um lugar onde tinha homem ou rei, era um lugar que muita gente falava que não gostava de fazer nada, que o pessoal lá era muito tranquilo e folgado. Só que engraçado, né? Nos últimos 2 anos e meio, é um dos estados que mais chama a atenção das grandes empresas, principalmente das multinacionais e das marcas líderes de mercado. Por que dessa busca pelo Nordeste? Por que de todo esse crescimento do Nordeste? Por que levantar toda essa situação? Por que uma boa parte, principalmente, vamos dizer assim, as empresas do setor de cerveja estão buscando montar unidades fabril no Nordeste? Por que de buscar isso? Por que de buscar essa situação? O que os Nordeste têm? Essa região aí é no meio padrão mundial, né? Não quer dizer que no Brasil tem uma Nova Inglaterra. Não. Não tem, né? Não tem. O que tem seria. O que acontece? Não são todos. O que vai mudar, Pamela? No Brasil, ela vai ter um outro nome, uma outra situação, uma outra caracterização. Mas segue ali, por exemplo, você vai ter, pegar como exemplo, nós estamos sudeste do estado do Brasil. Estamos no noroeste do estado de São Paulo. Precisamente no extremo noroeste do estado de São Paulo. Entendeu? Então, você já diferencia por regiões. Então, você tem essa classificação, igual está lá, Nordeste Central, Sudeste Central e assim por diante. Então, tem região montanhosa, a região de planície, por exemplo, Cerrado Brasileiro, está na região do Cerrado Brasileiro. Então, você tem essas diferenciações assim. Então, você tem classificações distintas. Por que eu deixei montado daquela forma ali? Por que não colocar só Brasil? No caso de Araçatuba, a gente vai olhar comparando o Brasil e o Sudeste, comparando o estado e o Noroeste. Isso. É a situação. Que é a mesma colocação. Qual é o tamanho da nossa região, qual é o porte dela, vamos dizer assim, qual é o fator econômico, por exemplo, Araçatuba, São José do Rio Preto, algumas cidades são consideradas centro de região. Por que centro de região? O que leva essa nomenclatura? O que leva ela a ter essa diferenciação? Por que chama a atenção todo esse processo? Então, está ligado à região. Então, a questão do que ela produz, para onde você sai de Araçatuba, você vai facilmente para onde? As principais rodovias, quais são as rotas que tem, aí assim por diante. Então, o que acontece? Na hora que for levantar isso, você tem que identificar qual é a nomenclatura da região. Aqui é o modelo mundial. Tamanho do município. A, B, C e D. Isso aqui é praticamente descartado em relação ao mercado brasileiro. Por quê? Nós trabalhamos mais com o tamanho da cidade ou área metropolitana.
Quando fala em tamanho do município, está falando da seguinte maneira, para poder ter um processo de comparação. Quando fala na letra A, são as capitais, os grandes centros. Tá? Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e assim vai. Quando fala B, Campinas, para poder entender que está na nossa linha. Quando fala Campinas, Ribeirão Preto, Americanas. Quando fala letra C, São José do Rio Preto, nesse pódio. Quando fala letra D, Araçatuba. E aí ela vai diminuindo e assim por diante. Então, o que ocorre? Isso não é utilizado na classificação nossa. Nós trabalhamos mais com tamanho da cidade ou área metropolitana. Aí o que ocorre em relação a isso aqui? Uma situação que nós precisamos levar em consideração é o seguinte: qual é o número de habitantes que compõe aquela cidade, aquela região? Por quê? Dependendo do número de habitantes, não é viável você oferecer o seu produto, não é viável você abrir uma unidade do seu negócio, não é viável montar uma unidade de uma determinada franquia e assim por diante. Porque o que acontece, por exemplo, se vocês forem buscar entrar numa micro franquia que é até 50 mil reais, ou em uma franquia que é a partir de 50 mil reais, depois que aprovar o teu cadastro e você for preencher todo o relatório, no qual você tem que dar dados sobre a região, sobre a cidade, sobre aquilo, a primeira situação que vem é isso aqui, a variável geográfica. O que acontece? Eles querem saber o tamanho da cidade, em que região você está inserida, qual o número de habitantes e assim por diante. Então, precisa levantar isso aqui. Verifique que tamanho que tem a cidade ou a área. Aí uma dica: tirem da cabeça o paradigma que nós temos o hábito de achar que só as maiores são as melhores. Não é pelo tamanho da cidade, que ela se torna algo totalmente diferenciado. Lógico que dependendo do estado que você estiver, olha eu entrando na unidade geográfica, dependendo do estado que você estiver, automaticamente uma boa parte das cidades de grande porte são melhores do que as menores. Só que você tem variações. Por exemplo, se você for para o Mato Grosso, Rondonópolis é bem menor do que Cuiabá. E é muito melhor do que Cuiabá. Que aí você fala assim, aí tá, mas Rondonópolis ainda é grande. Mas se você fizer uma comparação entre o porte de Cuiabá para o porte de Primavera do Leste, você vai ver que existe uma diferença muito grande. É a mesma coisa na nossa região. Existem cidades de pequeno porte, médio porte, que têm o mesmo grau de importância ou se equivalem ou estão bem próximas do porte de Araçatuba, do porte de Votuporanga, de Birigui e assim por diante. Então, o que eu estou querendo destacar? Para com essa ideia de achar que só os grandes são os melhores. Vai estudar, vai verificar o que você tem na região e qual é a diferença dela. Nós temos cidades, não vou nem sair fora do nosso estado, vamos ficar em 2, 3 regiões nossas aqui. Nós temos cidades com 80 mil habitantes, nós temos cidades com 60 mil habitantes que são muito melhores que essas cidades de 80, cidades de 80 que são melhores que cidades de 90, 100 mil habitantes e assim por diante. Como temos cidades também que têm 20 mil habitantes e são melhores que cidades de 50 mil, 60 mil e assim por diante. Então, o que eu quero reforçar para fechar isso? Levante o tamanho da cidade, o número real de habitantes, para depois você tomar suas decisões e assim por diante. Não é só com essa aqui
que nós definimos o mercado propriamente dito. Ela é um dos fatores que nós levamos em consideração. Próxima, características e seus desdobramentos. Eu tenho a cidade, agora eu quero saber o seguinte: qual é a concentração dela? Ou seja, a maior parte e a maior parcela possível da população está onde? Na zona urbana, no subúrbio ou na zona rural? Determinados estados do Brasil e regiões desses estados, nós temos concentrações altíssimas rurais e concentrações médias urbanas, ou uma concentração urbana interessante, mas tem uma concentração rural que vale muito a pena de você trabalhar e ser utilizado, como também o subúrbio. Rio de Janeiro, São Paulo, você não vai levar em consideração o subúrbio? Você vai abandonar o subúrbio? Subúrbio é classe baixa. Então, espera um pouquinho. Quantos por cento da população ele representa? Tem regiões que o rural é totalmente diferenciado e vale muito a pena. Alguém poderia virar e falar assim: eu tenho como trabalhar com os três? Tenho. Eu posso trabalhar só com uma delas? Pode. Duas? Pode. O que você tem é que fazer o seguinte: levantar se o teu produto ou serviço tem condições de atender a todos, ou se ele pode, respectivamente, atender só uma delas. Tem indústria de móveis na nossa região, para vocês terem uma ideia, tem certificação de ISO e 2, 3 certificações, e não tem interesse nenhum e não vende para a parte urbana. O produto dela é voltado exclusivamente para o subúrbio. E eles não têm interesse em brigar com aquelas empresas que estão disputando a parte interna, ou seja, o miolo e as regiões adjacentes, as próximas do centro da cidade. Ele quer o subúrbio, ou pode escolher a zona rural. Aí vai depender de cada uma das situações e assim por diante. E o nosso país tem muita diferença disso. Tem muita diferença sobre isso aqui. O último item da variável geográfica é clima. Nós falamos de quente, frio, verão, inverno. A nomenclatura utilizada na maioria é norte e sul. Norte, quente, sul, frio e assim por diante. Qual é o clima da região na qual nós vamos escolher para oferecer o nosso produto ou montar a nossa empresa? É um clima quente, é um clima frio? Como é que se trabalha com isso? Como é que se utiliza esse clima de forma favorável? Como esse clima pode vir a atrapalhar e assim por diante? Então, eu preciso levantar qual é o clima e como mesmo funciona. Como mesmo funciona. É a mesma situação. Como é que você vai falar que no estado de São Paulo, que é uma região quente, tem um lugar para você passar frio? Tá, tem um lugar para você passar frio. Vai para Campos do Jordão, amigo. Você vai passar frio tranquilamente. Tranquilamente. Como é que você vai falar? Tá, tudo bem, mas ainda está próximo da serra, tá. Desce lá para o Mato Grosso e vai na Chapada. Vai falar, mas vai passar frio lá? Você vai passar frio sim. Então, como é que eu trabalho com isso? Que tipos de produtos eu tenho que oferecer para essas regiões? Outra coisa, para a gente fechar, nós falamos delas separado. E vamos entrar na próxima aula na variável, amanhã na variável demográfica. Só que aquilo que eu falei para vocês na primeira aula, comentei agora há pouco e vou tornar a repetir e vamos agregar mais um ponto. Por que eu falei para vocês que essa parte do conteúdo é a parte mais complexa? Você levanta essas características e aí acontece que, tá, beleza, levantei, tá bom, todas elas, só que tem um porém. Existe a necessidade, a obrigatoriedade de fazer um correlacionamento entre elas. Ou seja, o que eu tenho dentro da região que pode ter diferenciação em clima, como pode ter diferenciação em concentração e tamanho da cidade?
Quais são as características distintas que nós temos? Como é que funciona isso? Então, pessoal, é bem claro. Por exemplo, a minha região é totalmente diferente da região de vocês. Totalmente diferente da região de vocês. Se você comparar a minha região com a região de vocês, tem situações totalmente distintas. Nós lá temos cidades mais próximas e com um número de habitantes bem mais próximo. São diferenças pequenas entre o que? De 5 a, no máximo, 12 mil, 15 mil habitantes. Isso não daria tanta diferença em relação ao funcionamento das cidades. Só que, apesar dessa situação, nós temos cruzamento dessas características que vão diferenciar toda a análise de mercado propriamente dito. Como assim? Para vocês terem uma ideia, existem determinadas cidades que estão na mesma região, num raio de distância idêntico, bem próximo, porque dentro que eu falo é o seguinte: entre a cidade 1, a cidade 2, a cidade 3, a distância em quilometragem é entre a 1 e a 2 é 25, entre a 2 e a 3 é 22, entre a 3 e a 4 é 27, assim por diante. E a diferença? 50, 55, 65, 85 mil. E aí vai ter a seguinte: a melhor e a primeira é a de 85 mil, a segunda não é a de 65 mil, a segunda é a de 55, a terceira está se tornando a de 48 mil, 50 mil, e a de 65 mil está caindo para a quarta posição. O senhor fala de melhor que consome mais, poder econômico, evolução, crescimento, abertura de negócio, melhoria de mercado e assim por diante. Metade consome muito mais que isso. É nessa forma aí, nessa linha. Apesar da cidade ser menor, e ela está próxima de um grande centro, o índice dela, o poder dela é totalmente diferenciado. Então, é isso que tem que ser levado em consideração. Como que eu vou cruzar essas variáveis? Como que eu vou cruzar essas características, segmentos e desdobramento? Como é que vai funcionar essa ligação e essa relação aqui? Beleza? Então, tranquilo.